E aí galera, tudo bem? Vamos lá então para a nossa primeira aula no EAD, tá? Eu vou fazer uns vídeos curtos com algumas revisões e eu vou ficar à disposição de vocês aqui no grupo caso vocês tiverem algumas dúvidas, né? Então vamos lá. Na nossa última aula nós falamos sobre o MRU, né? Que é o Movimento Retilíneo Uniforme, né? Ó, MRU. Movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme, nós vimos que a velocidade é constante por todo o percurso, né? Ela não tem variação a velocidade. E os movimentos são sempre retos, né? Movimento retilíneo, reto, uniforme. Uniforme quer dizer que por todo o percurso que eu ando, eu vou estar sempre na mesma velocidade, né? E nós vimos também a questão do que é difícil acontecer essa situação porque nós temos muitos obstáculos nas ruas, nas rodovias. Então é difícil a gente conseguir manter a velocidade, por exemplo, de Chapadão a Cacilândia. Você sempre está na mesma velocidade. É um pouco complicado, né? Mas existe sim algumas situações que a gente consegue andar na velocidade constante. Não é comum, mas é possível, né? Nós vimos também a função horária do espaço, que é a fórmula do sorvete. Lembra? Ó? S igual a SO-V-T. S igual a S0 mais V vezes T, onde o S é o espaço final, S0 espaço inicial, V é velocidade e T é o tempo, tá? Então, para que serve essa equação? Para a gente descobrir qualquer uma dessas incógnitas, né? Se eu sei onde o carro saiu, do onde o carro saiu, onde o carro chegou, o tempo que ele demorou, eu descubro a velocidade. Ou eu consigo descobrir o tempo que ele demorou para andar esse percurso. Se eu sei onde ele chegou, onde ele saiu e qual velocidade que ele andou, eu consigo descobrir o tempo, né? Então essa equação aqui, essa função, ela me traz várias informações. Todas as incógnitas que eu tenho, eu consigo descobrir, né? Então toda função, ela é seguida de um gráfico, né? Nós conseguimos criar gráficos através das funções. Não sei se vocês já viram essa parte de matemática, mas acredito eu que sim, né? Então, lá na apostila de vocês, na página 133, nós fizemos, página 133. Nós fizemos um exercício lá, o exercício da apostila, tá? Aquele exemplo 1. Então, eu expliquei, nós fizemos juntos dentro da sala. Se alguém não se lembrar ou tiver dúvida sobre esse exercício, pode me perguntar aqui, tá? Nós achamos a equação horária daquele sistema, né? Onde eu sei aonde o meu carro saiu, eu descobri, olha como ele se parece, essa equação, né? É a mesma equação, só que essa equação aqui é a equação daquele exercício, tá? Então, olha aqui, meu S0 é o 270, a velocidade é 90 e eu consigo descobrir o tempo ou o espaço, né? Então, como eu tenho o espaço e o tempo como incógnita, eu consigo montar um gráfico de espaço no eixo Y e tempo no eixo X, tá? Então, como é que fica aí esse gráfico? O espaço inicial, onde ele começou, foi aqui no 270, né? Que foi da onde esse carro saiu, né? Quanto tempo esse carro demorou para poder fazer esse percurso? Se a gente olhar no exercício anterior, ele demorou 3 horas para fazer. O tempo aqui está em horas, tá? E o espaço aqui está em quilômetros, tá? Então eu sei que ele partiu do espaço 270 e ele demorou 3 horas para fazer esse percurso. Como a velocidade ela é negativa, eu sei que ele andou contra a trajetória adotada. Então eu vou ter um gráfico mais ou menos assim, pessoal. Certo? Esse é o gráfico dessa função, certo? Onde eu sei que ele partiu do espaço 270. Tá percebendo que por que esse gráfico ele está decrescendo? Porque a velocidade é negativa, né? Lembra que quando eu, por exemplo, eu adoto aqui no referencial, certo? E eu adotei esse sentido para cá é positivo, né? Se eu ando contra a trajetória, a minha velocidade é negativa. Se eu ando a favor da trajetória, a minha velocidade é positiva. Lembra quando a gente estudou o deslocamento lá atrás? Então, por conta que essa velocidade é negativa, eu estou indo contra a trajetória. Então, aqui é o meu ponto zero. Aqui eu estou subindo. Mas esse gráfico desceu por quê? Porque a velocidade é negativa.
tá? Então ele está indo contra a trajetória adotada, né? Ele está indo do maior para o menor, certo? Então eu montei esse gráfico. Quando acontece essa situação, a gente chama que esse movimento é um movimento retrógrado. Por que ele é um movimento retrógrado? Porque ele está indo contra a trajetória que eu adotei, tá? A velocidade, nesse caso, ela é negativa, tá vendo? Ó? Então, no diagrama horário do espaço, eu tenho duas situações. Eu tenho uma situação em que o movimento ele é retrógrado, como eu disse aqui para vocês, ó. Percebe? Vamos analisar o gráfico, ó. Aqui é o espaço inicial, onde ele começou, né? Aqui é o espaço final, tá vendo? Aqui é meu zero, ó. Então, tá vendo que ele começou lá de cima e ele foi andando contra a trajetória, ó. Aqui ele tá subindo, não tá? A trajetória tá subindo, ó. Olha aqui a setinha do gráfico. Então, ele tá indo contra a trajetória. Olha para onde o caminho que ele fez, ó. Certo? Então, esse aqui é um exemplo de movimento retrógrado, desculpa. Retrógrado. O movimento ele é retrógrado quando a velocidade é negativa, tá? Então, quando a velocidade é menor que zero, ou seja, velocidade negativa, eu tenho um movimento retrógrado. E quando que a velocidade é negativa? Quando o movimento é contrário à trajetória que eu adotei, tá? E uma outra situação é quando o movimento ele é progressivo. Tá vendo como que o gráfico ele foi aumentando o espaço, ó? Então, nesse caso, como eu tenho um gráfico crescente, a velocidade é positiva, velocidade maior que zero, tá? Esse aqui é um exemplo de movimento progressivo. Por exemplo, aqui, ó, se eu falar que esse carro partiu aqui do quilômetro 10, ele chegou aqui no quilômetro 50, tá vendo que ele está indo a favor da trajetória? Ele está aumentando o espaço, né, em decorrer do tempo. Então, eu tenho um movimento progressivo. Essa velocidade aqui é positiva. Quando eu tenho velocidade negativa, o gráfico fica dessa forma, movimento retrógrado, tá? Esse aqui, ó, quem não lembra dessa parte, foi o primeiro conteúdo que a gente estudou lá atrás, no módulo 2, se não me engano, módulo 2 ou 3, tá? Então, só relembrar lá, tá bom? Pessoal, continuando nossa aula, eu falei sobre o diagrama do espaço, né? Mas também temos o diagrama da velocidade, tá bom? Como que funciona então o diagrama da velocidade? Utilizando o mesmo exemplo daquele exemplo da aula anterior, nós temos aqui a função horária do espaço e a função daquele exercício que nós fizemos na sala de aula, tá? Ó, aqui, ó, vezes t. Então, o diagrama do espaço, lembra que aqui, ó, deixa eu pegar a minha folha antiga, ó, eu tenho espaço pelo tempo. O diagrama horário do espaço, eu tenho espaço em y e o tempo em x, tá? Agora, no diagrama horário da velocidade, eu tenho a velocidade em y e o tempo em x, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Como é que fica, então, esse diagrama da velocidade? Eu sei que a velocidade não é esse termo aqui, ó, da minha função. Ela tá o quê? Negativa. E eu não sei que se eu estou trabalhando no MRU, a velocidade não é constante. Então, a todo tempo que eu for olhar no meu caminho, a minha velocidade vai ser a mesma, tá? Então, como é que ficaria esse gráfico aqui, ó? Eu pego uma linha, tá? Traço aqui, ó, uma linha constante. Qual a velocidade que ele estava andando? Menos 90, né? Então, a velocidade é negativa, ó. Ela é constante. Por que ela é constante? Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, no tempo igual a 10 minutos, né? Vamos colocar o tempo aqui em minuto, exemplo. Tá? 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Exemplo, tá? No 10 minutos dessa viagem, qual o valor da velocidade? 90. Em 20 minutos, qual o valor da velocidade? 90. Em 30 minutos, qual o valor da velocidade? 90. Tá percebendo que a cada minuto que eu pego, cada intervalo de tempo que eu pego, a velocidade é sempre a mesma. Então aqui eu tenho um gráfico constante, tá bom? Então é assim que se comporta o gráfico da velocidade. Sempre, 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 o gráfico da velocidade é uma constante, tá? Então nós temos duas situações.
Quando o movimento ele é progressivo, né, que eu expliquei, quando a velocidade é positiva, então a velocidade vai estar aqui, ó, para cima do eixo x, né, ó. Então o gráfico vai ser uma constante para cima do eixo x, tá? Então esse aqui é o movimento progressivo, né, ó, que a velocidade é positiva, ela é maior que zero, velocidade positiva, tá? E aqui nessa segunda situação, quando a minha velocidade ela é negativa, como eu disse, o gráfico da velocidade sempre vai ser uma reta constante, tá? Ó, como ele está abaixo do eixo x, então aqui essa velocidade ela é o quê? Essa velocidade é um movimento retrógrado, velocidade negativa, velocidade menor que zero, tá? Então, olha como é que esse gráfico se comporta, ó. Quando ele está positivo, a velocidade é positiva, é um gráfico constante, né? Porque a cada minuto que eu pegar aqui, a velocidade vai ser a mesma. Então, tem um movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Então, vocês viram a diferença do diagrama do espaço para o diagrama da velocidade, tá? Antes era espaço pelo tempo, agora é velocidade pelo tempo, tá bom? Uma propriedade importante do diagrama horário da velocidade é que se eu pegar a área desse gráfico aqui, ó, tá vendo essa área aqui, ó? A área desse gráfico, ela é igual ao deslocamento desse móvel, tá? Então, se eu tenho um gráfico da velocidade pelo tempo, a área do gráfico, ela vai me dar o deslocamento, tá, ó? Essa área aqui, ó, do gráfico, ela vai me dar o que de informação? O deslocamento. Essa área aqui, ó, vai me dar o que? O deslocamento, tá? Então, uma propriedade importante do diagrama horário da velocidade, toda vez que eu tenho velocidade pelo tempo, a área desse gráfico vai ser igual ao meu deslocamento escalar, tá bom? Bom, pessoal, é um vídeo bem resumido, tá? Vou pedir para vocês sempre estarem lendo a apostila. Vou pedir também para vocês, se caso não entendeu, volta lá naquele primeiro exemplo, né? Lê o começo do capítulo para poder entender isso daqui. Agora tentem fazer os exercícios da apostila, exercícios de aplicação, tá bom? Muito obrigado.